imensa confusão que estamos vivendo. Alguém terá de fazê-lo. A construção dessa tragédia tem, ao menos, duas fases. Como o Gustavo bem colocou, tem uma fase de petismo tímido, depois tem uma fase de petismo escrachado. E é bom entender cada um. A primeira fase é aquela onde se tem a impressão ou a ilusão de que grandes progressos foram feitos em razão das políticas públicas ali implementadas. E, na verdade, a pergunta que hoje se faz, à luz do que hoje a gente sabe sobre os bastidores do petismo, é como é que essa coisa não explodiu antes. Não é isso? Aonde exatamente nós fomos enganados e de que jeito? Que nós fomos enganados hoje, temos absoluta certeza. A questão é até onde vai a mentira, ou onde a mentira começou. O petismo tímido começa com o Lula 1, onde eles mantêm um primário de 3%, o que assegura uma trajetória de queda de juros, sobretudo depois do presidente Lula beijar a cruz e provar que não seria petista e que aplicaria políticas convencionais na economia. A partir daí, o desafogo cambial na inflação permite, junto com a situação fiscal, que se faça uma redução de juros bastante substancial. Isso ocorre num contexto onde o sistema bancário brasileiro estava subalavancado, o endividamento familiar muito pequeno, e é introduzida uma inovação interessante que já vinha de antes, que é o crédito consignado. Há fatores demográficos que amplificam, sobremodo, aí essa combinação de elementos. E faz crer que ali aconteceu alguma coisa com a desigualdade em decorrência das políticas de governo, quando, na verdade, o que estava acontecendo era um processo de envelhecimento da população decorrente da queda de fertilidade ocorrida anos antes. A magnitude desse fenômeno, a taxa de fertilidade caiu de 6 e pouco crianças por mulher para algo feito 1 e pouco crianças por mulher num espaço de tempo relativamente curto, com a urbanização, e os efeitos disso vieram depois, como costumam ser as consequências, e quando elas vêm, elas aparecem nesse momento aí, sob a forma do fenômeno da ascensão da classe C. Famílias pobres, no conceito da PNAD, famílias tipicamente com crianças cuja renda é zero, e um casal que trabalha, imagine uma família de 7 pessoas, 2 trabalham em 7, tem 5 crianças em idade escolar, essa família é classificada como pobre. 15 anos depois, a mesma família tem 7 pessoas que trabalham e mais o avô que foi morar com a família, são 8, todos têm renda. Isso parece que houve uma redução da desigualdade, por alguma razão ligada ao governo, nada, foi a demografia. Ela parece, você se declara fazendo políticas contra a desigualdade se reduz, parece que foi você que fez. Erro, foi a demografia. A demografia, no entanto, nesse ambiente de PNAD, de unidades familiares que se endividam em conjunto e consomem em conjunto, resulta especialmente favorável quando se tem bancos querendo emprestar dinheiro subalavancados, o endividamento familiar é pequeno e agora com o crédito consignado o avô pode tomar um empréstimo de 5 anos com base na sua aposentadoria e limpar os carnês de todo mundo. A família consegue aumentar o seu endividamento, quase dobrar o endividamento familiar. É o que ocorre em média ao longo dessa década, começada em 2003, sem que o comprometimento da renda da família aumente, o que parece que todo mundo ficou mais rico também, porque está todo mundo consumindo mais. Esse é um ambiente, nesse ambiente, vejam, o crédito bancário dobra com relação ao PIB de 2003 para 2013, o que é inacreditável, e em qualquer país onde isso acontece, todo mundo acha que tem bolha. Não teve bolha. O que cresceu foi o crédito pessoal, impulsionado pela demografia e por um sistema bancário que estava subalavancado antes. Okay? 3 elementos aqui são importantes, eu acho que vale refletir. O primeiro é que parece haver uma importação de um conceito chinês, russo, de organização nas relações entre o setor privado e o setor público, que lá fora eles chamam de capitalismo de quadrilhas. O termo em inglês é crony, que é traduzido ao pé da letra como capanga.
crony capitalism, é difícil traduzir em português, esse modus operandi cultural, setor privado, setor público, que desafiava o consenso de Washington explicitamente, também naquele momento era uma espécie de alternativa vinda dos BRICS contra o consenso de Washington, que parecia ser aqui no Brasil a religião adotada na política econômica e tal, e o petismo queria confrontar esse negócio. Então parece que muda o relacionamento aqui, setor público, setor privado, de uma maneira, parece que sobe um degrau nesse momento, e subitamente começamos a tentar, de fato, construir um modelo novo. A tal da nova matriz é uma demonstração, é uma manifestação, a meu juízo, tímida dessa coisa nova que vinha acontecendo. É uma tentativa ali, no âmbito mais dos tecnocratas, de fazer um tripé meio torto, que empina todas as pontas e tal, faz conta que não... Mas é uma subestimação da mudança que vinha ocorrendo a partir dessa nova filosofia de relacionamento entre o público e o privado. Começa aí um populismo fiscal mais escrachado também, porque se esgota o ciclo de endividamento familiar e de alavancagem bancária. É um momento onde esse tipo de expansão pelo consumo começa a mostrar limites, não dá para manter o mesmo ritmo, então começa desoneração e começa uma outra coisa que hoje acho que dá para identificar melhor, é uma espécie de quantitative easing falsificado, que é mais ou menos o seguinte, é utilizar o balanço do Banco Central, da Caixa Econômica e do BNDES como alavancas de expansão fiscal, já que se não podia fazer isso com tanta liberdade no orçamento, das limitações institucionais, lei de responsabilidade, amarras orçamentárias. O balanço dessa unidade conjunta aí, Banco Central, Caixa e BNDES, tem um comportamento semelhante ao balanço do Federal Reserve, que é uma expansão brutal, só que não é uma expansão determinada pelas necessidades de resolver uma crise, arrumar bancos que vão quebrar e ter problema. Não. Aqui é uma expansão anticíclica, que obviamente tem nada de anticíclico, né? Esse é o nome que eles deram para uma expansão fiscal, que é uma expansão fiscal mesmo, populismo fiscal, não sei como é que nós vamos pagar isso, não sei como é que vai ser no futuro, não sei como é que vamos resolver, mas só o BNDES foram meio trilhão de transferências do Tesouro para o BNDES, que a rigor deveriam ter transitado pelo resultado primário, e seria aí um desastre no resultado primário, mas esse é o tipo de coisa, déficit fiscal que você faz e não reconhecemos ainda o tamanho desse troço. Já sensibilizou a dívida, mas não a dívida bruta, porque na líquida não aparece nada, mas na bruta aparece, mas em algum momento tem que resolver, e fizeram parecido com a Caixa Econômica, com menos transferências diretas de títulos públicos para a Caixa, e com o Banco Central tem uma situação exótica, criada por uma lei de 2008, que criou uma sistemática de invenção e transferências de resultados do Banco Central para o Tesouro, que, a meu juízo, é flagrantemente contrária ao artigo 64 da Constituição, que proíbe o Banco Central de emprestar dinheiro ao Tesouro. Mas eu acho que é isso que está acontecendo. E o valor dessa conta aí é mais ou menos o mesmo do tamanho dessa transferência de recursos para o BNDES. Outro meio trilhão. 1 trilhão, então, de pedaladas. Essas não são as pedaladas que o Tribunal de Contas viu, que são mais amenas, são só ilegalidadezinhas que não tem essa expressão. Aqui nós estamos falando de 1 trilhão de recursos inventados que foram impulsionar tentar impulsionar a economia a partir do fiscal, e criaram um processo de endividamento vicioso, cujas consequências são desastrosas. Hoje, quando se olha para a situação fiscal, com muita razão, alguns parlamentares diziam isso para o ministro Levi: ministro, o senhor quer reduzir gasto? Olha aqui, 55% do orçamento são pagamentos de juros, que é de fato verdade.
o Brasil, esse ano que passou, vai pagar em percentual do PIB alguma coisa como 10% em juros, o dobro do que paga a Grécia. A Grécia tem uma dívida pública de 170% do PIB, nós aqui, a bruta é 65%, e pagando 10% do PIB, eles pagam 5%. Tem uma coisa errada, não é isso? O excesso de dívida não é reconhecido, e eu queria terminar a minha fala com isso aqui, porque esse é o grande problema não reconhecido do país, que se parece um pouco, numa escala menor, com o problema da inflação antigamente, que as pessoas, muitos economistas, tinham uma postura condescendente com a inflação. Essa inflação é inercial, mas como se não contasse ou fosse neutra, correção monetária, deixa tudo protegido, que é uma besteira sem tamanho. E nós vivemos muito tempo enganados com essa besteira, vivemos uma hiperinflação, e ainda durante a hiperinflação tinha gente falando de inflação inercial, neutra e essas bobagens. Agora, o negócio da dívida é parecido, né? Porque a dívida é rolada, a gente não vê, vários mecanismos escuros de rolagem de dívida que a gente não conhece, mas o ponto é que tem essa coisa exótica aí. Como é que o Brasil só sustenta esse nível de dívida tendo que pagar por ano 10% do PIB em juros, com uma dívida que não parece tão grande? Não é isso? Onde é que está o truque aí? Talvez uma maneira de ver, e é só uma sugestão de pesquisa até, é que a gente está acostumado a olhar os números de dívida comparando com o PIB. E aí parece que a dívida brasileira é pequena, 70 comparado com 100 nos Estados Unidos, não é isso? Aqui até menor. Só que você precisa comparar, não é com o PIB, que é uma espécie de faturamento, um fluxo ao longo de um período determinado. Você tem que olhar com relação ao patrimônio, aos estoques. Quando alguém vai tomar dinheiro do banco, você quer saber quanto você ganha, mas quer saber seu patrimônio. Se você for muito rico, o que você ganha não é tão importante, não é isso? O nosso Thomas Piketty, que eu tenho certeza que é muito popular aqui entre vocês, todos leram aquele livro bacana, lá ele faz uma estimativa de quanto é a riqueza nos Estados Unidos, por exemplo. É 5 vezes o PIB, tá? Quem tiver sido diligente para olhar nas tabelas que estão no website dele, terá encontrado estimativas semelhantes para o Brasil, onde dão um número aproximado de 1 PIB de riqueza. Então vejam só, o Brasil, com 70% do PIB de dívida, tem 70% da sua riqueza alocada em dívida do governo. Se vocês olharem a indústria de fundos mútuos ou o patrimônio dos fundos de pensão, vocês vão achar mais até, vão achar algo como 80% do patrimônio dessas entidades alocado em papel público. Nas pessoas físicas e outras formas de riqueza tem mais patrimônio imobilizado, na média deve dar esse 70% da riqueza, sim. Nos Estados Unidos, 100% do PIB, mas é 5 PIBs, então é 20% da riqueza dívida. Não é pesado. Se vocês imaginarem, lá nos Estados Unidos, se eles quisessem ir de 20% para 70% da riqueza em papel público, isso obviamente ia transformar o panorama de rolagem da dívida pública americana numa coisa parecida com o que a gente tem aqui, onde só se consegue espaço para que o setor privado carregue esse tanto de dívida pagando juros escorchantes. Por isso, eu acho que o que ficou para vocês, que é isso que vocês vão herdar isso, não é isso? É o seguinte, vocês vão ou pagar ou dar um jeito dessa conta diminuir. Não tem mágica aqui, tá? Acho que onde pode haver alguma criatividade é imaginar o que pode ser um grande programa nacional de desalavancagem. É o que vários países do mundo estão fazendo depois da crise de 2008, que colocou vários países nessa mesma posição. Aqui, por razões espúrias, erradas, corruptas, bobas, nós ficamos numa situação de sobreendividamento que estava se encaminhando por uma direção de plena administração.